Muito bom dia, obrigada pela presença de todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Priscila, sou gestora do time de Customer Experience da GP Brasil. Essa é uma agenda recorrente, ela acontece toda primeira quinta-feira do mês, de 10 às 11h30. O objetivo dessa agenda é trazermos uma reciclagem de treinamento da plataforma Cost Drivers e as principais novidades, além de falar da própria plataforma, que vocês já sabem que ela está nesse momento de transição de layout, né? Temos também todo o time que suporta, que apoia a entrega que nós fazemos para os clientes. Então, hoje, nós trouxemos aqui, antes da nossa reciclagem, a Tânia e o Lucas, né, os nossos times aqui de tecnologia, nosso gabinete econômico, e eles vão explicar um pouquinho para vocês sobre a nova metodologia de cálculo que temos disponível. Então, Tânia, Lucas, muito obrigada pela presença e a fala é de vocês. Tá no mudo. Desculpa, acabei aqui. Tá ótimo. Muito obrigada, Priscila. Pessoal, bom, muito bom dia a todos. Um prazer imenso participar aqui com vocês hoje, desse treinamento que a gente, como disse a Priscila, né, é super importante e ele vai conseguir trazer para vocês, né, recursos aí para agregação de valor, né, onde vocês capturam mais valor da nossa plataforma. Deixe-me apresentar, né? Meu nome é Tânia Gofredo, eu sou economista-chefe aqui da área de inteligência ou análise de mercado da nossa plataforma GP Brasil. E aqui o nosso time, até me apresentando bem rapidamente, nós temos um time aqui de economistas. Hoje o nosso time está ali mais ou menos em torno de 13 pessoas, justamente cuidando de toda a parte de cenários, toda a parte de tendências de mercado ou entendimento do que está acontecendo com determinados mercados, porque a nossa plataforma tem mais de 100 indicadores e nós aqui fazemos uma espécie de uma segmentação em setores para que a gente possa dar para vocês esse suporte, né, essa fundamentação. Então, por exemplo, eu uso algum ID relacionado a metais, então nós temos o nosso especialista que fala do mercado de metais ferrosos, alguma coisa de cobre, que ele vai falar também dos metais não ferrosos. É de agropecuária, nós temos a economista que acompanha commodities de agropecuária, enfim. Então, este é o time, né, GP Brasil, que vai dar esse suporte para vocês. E dentro disso também, o nosso time, junto com a área do Lucas, que aí eu vou passar a palavra a ele também, o Lucas Zoller, como já a Priscila apresentou. O Lucas é o nosso gestor, é o responsável por todas as nossas projeções, o guardião aqui das projeções da plataforma. Ele é, inclusive, o responsável pela reestruturação dessa nova modelagem que nós estamos trazendo para o Comex, né, a nova metodologia. E nós fazemos um trabalho em conjunto, ou seja, né, dos 100 mil indicadores, onde são usados os modelos estatísticos para chegarmos nas projeções, tem um trabalho em conjunto com a área de inteligência de mercado, né, da qual eu sou responsável para validação, né, desses indicadores, dessas projeções. Obviamente que nós temos ali uma estatística dos principais indicadores que são usados, aqueles que têm maior impacto para a plataforma. Então, o nosso modelo, né, que é um modelo já desenvolvido aí há quase 10 anos, que o nosso sistema consegue identificar o melhor modelo para aquele indicador, e tem essa validação de fundamentação econômica, ou seja, se existe ali algum preço, por exemplo, de uma resina que está mostrando um aumento muito forte, e a fundamentação econômica que o economista aqui da minha área acompanha mostra uma posição contrária ou um movimento contrário, é esse trabalho que é feito em conjunto com o Lucas, que vai se apresentar aqui para vocês, e aí eu passo a palavra a ele, porque acho que ele vai fazer uma introdução, então, para essa nova metodologia, e eu vou interagindo com ele para ficar mais claro para vocês, tá, pessoal? Priscila, acho que dúvidas, acho que já é uma prática de vocês, né? Dúvidas, colocar no chat, que aí nós vamos respondendo, é isso? Isso mesmo. Obrigada, Tânia. Imagina. Lucas, fica à vontade. Obrigado, Tânia. Obrigado, Pri. Bom dia, pessoal.
como a Tânia já falou, né, eu sou o Lucas aqui, eu sou gestor da área de ciência de dados da GP Brasil. A gente trabalha em conjunto com o time de inteligência de mercado, né, como a Tânia falou, principalmente na construção de valor ali das nossas projeções, dos indicadores que fazem parte do acompanhamento, tanto do time de economistas como de todos vocês, né, que estão usando aí a plataforma todos os dias. Mas nesses últimos meses, né, a gente ficou bastante envolvido nessa criação dessa nova metodologia para o cálculo dos dados de COMEX, né, que são as informações de fonte cost drivers que vocês veem na plataforma. E eu vou tentar passar aqui brevemente um dos motivos, né, os motivos pelos quais a gente fez a troca e por que a gente acredita que essa mudança vai ser positiva para vocês, tá? Nós tínhamos aí, para a metodologia antiga, que são os indicadores que têm um número um pouco menor, né, os IDs que são mais antigos, que a gente fala, são indicadores que têm uma metodologia mais suavizadora, né? Como que a gente compunha essa estrutura de série temporal? Para esses indicadores mais antigos, nós temos os dados brutos, a gente tinha uma modelagem estatística para para identificar basicamente dados de outlier, né, e dados de missing value, mas a gente também tinha uma suavização, né? Por quê? Porque essa abordagem que a gente usava, ela foi desenvolvida num contexto, num momento que foi pré-pandemia, né? Pré-mudança global de paradigmas aí que a gente teve. E ela acabou se mostrando uma metodologia que enfrenta bastante desafio de performance, principalmente, né? Com perda de aderência, porque o método antigo ele acabou deixando de acompanhar essas rápidas mudanças de mercado que a gente vê ao redor do mundo, né? E acaba resultando em indicadores que representam menos a realidade atual, né? São indicadores que geralmente têm um comportamento um pouco mais equilibrado ou linear, né? Era uma estrutura de cálculo metodológica muito rígida, porque ela se tornava menos ágil, né, do ponto de vista estatístico, o que dificulta para a gente as adaptações que a gente precisa para ter essa tradução para esse momento mais dinâmico, né, do comércio mundial, né? E a forma de visualização acaba sendo também um problema, né, porque a interpretação e o uso de dados evoluíram junto com a dinâmica de mercado, né? Então, as informações dos indicadores antigos acabam sendo menos, não é bem realista a palavra, mas elas são menos aderentes à dinâmica de mercado atual. Para isso, a gente teve que avaliar, dado isso, né? A gente teve que avaliar um novo conceito de como fazer essa mudança, né? Então, a gente pensou internamente quais são os principais pontos que a gente precisa atacar para resolver essas questões de falta de volatilidade ou desse dinamismo que aparece com muito mais frequência agora e anteriormente não. Então, a gente expôs esses pontos que eu vou falar agora para vocês como o cerne do que a gente queria mudar para que a nova metodologia fosse mais adequada, tá? Primeiro, aderência ao mercado atual, que é essa necessidade de reflexo mais preciso das dinâmicas que a gente tem do comércio atual. Agilidade, principalmente em processamento, que é a implementação de processos que têm respostas que são mais rápidas às movimentações de mercado. A melhoria de performance como um todo, né, pela questão da quantidade de indicadores que a gente tem, para reduzir a quantidade de erros e aumentar a confiabilidade dos indicadores que a gente apresenta para vocês. E também tentar limpar essa base de dados dos dados que têm baixa qualidade, né, de informações que são
pouco representativas no mercado global ou nos nossos movimentos de importação e exportação, e que às vezes acabam comprometendo a qualidade da análise ou a qualidade do resultado final. Então, essa nova metodologia que a gente criou, ela tem a seleção de dados relevantes, né, porque a gente está focando ali na representatividade comercial dos países que realmente têm um maior volume, porque aí a gente vai ter uma tradução no preço coerente com a realidade de mercado. A gente usa dados históricos, as séries que a gente tem pelo menos 24 meses de dados que são consistentes e tratados, né, para ter essa robustez de análise. A gente criou uma nova técnica de tratamento de outlier e dado faltante, né, os missing values, que é para refletir o que a gente tem hoje de ciência de fato, de como a gente faz essa adaptação dos indicadores dessas séries temporais. A gente identifica e corrige as anomalias, né? Esses dados que ficam muito fora, ou os dados não existentes, para que a gente tenha essa análise, a gente tenha um resultado mais coerente com a realidade. E a gente fez tudo isso usando técnicas de validação e teste, com aplicação de metodologia, tanto nos dados históricos, comparativo em janela, para garantir tanto a acurácia do dado histórico, quanto a acurácia das previsões, né? E essa Se você transição... me permite, Lucas, Pode só me falar, permite para quem, porventura, né, não saiba sobre essa expressão de outlier e missing value, a gente poderia só definir bem rapidamente, né, porque ela faz diferença na hora que a gente faz essa remodelação, né? Só o conceito um pouquinho do que é o missing value e o que é o outlier. O dado faltante é quando, para dados de importação e exportação, é quando a gente, em um determinado mês, não tem dados relevantes para cálculo de média de preço. É como se o dado não existisse. Então, isso é um missing value. E o outlier é um dado que se afasta significativamente, estatisticamente significativamente, da média, essa é bem chata, né? Da média de interquartis da série como um todo. Então, a gente faz um cálculo de comportamento, de tendência e sazonalidade da série inteira que a gente está avaliando, e se um determinado ponto foge desse comportamento previsto, ele é encaixado dentro dessa caixinha que a gente chama de outlier, e ele é tratado como se fosse algo que não é o comportamento padrão daquele indicador, daquela série, daquele preço, tá? Isso. Nesse caso, a gente poderia dizer que pessoal, por exemplo, supondo que o Brasil tenha uma periodicidade de compra, ele compra lá mensalmente 1.000 toneladas de um determinado produto. Então, aquilo já é um produto que é sistematicamente importado pelo Brasil ou exportado pelo Brasil. Então, tá lá, já sabemos que aquele é um produto que todo mês, mensalmente, vai ter volumes para atender o mercado brasileiro ou o nosso exportador exportando para fora. No entanto, esse conceito que o Lucas falou de outlier é quando você tem um produto que normalmente é atendido dentro do mercado doméstico, o Brasil consegue suprir esse consumo interno, no entanto, há momentos em que pode ter alguma falta e o Brasil, né, ou o nosso mercado vai buscar lá fora esse produto. Então, ele entra de uma forma não regular, de uma forma que é por uma exceção, e ele entra com uma quantidade ou um preço muito absurdamente alto, e aí ele acaba sujando essa série que o Lucas está falando. Então, ou seja, o outlier é exatamente isso, ele não é um produto que normalmente é comercializado, tanto importando quanto exportando, e que se ele entra nessa série, ele pode fazer vamos dizer assim, sujar e desviar o que seria um preço comum para aquele produto ali que a gente está falando. Tá, pessoal? Então, assim, só para ficar claro esse conceito, porque isso foi tratado, inclusive, nessa metodologia, né, Lucas? É isso, exato. Não necessariamente só os produtos que a gente tem o suprimento interno, mas
produtos também que a gente importa ou exporta com uma certa frequência, mas em um determinado momento, ou a gente exportou mais para um determinado país, ou a gente importou mais de um determinado país. E essas informações, quando elas entram dentro da série temporal para a gente fazer a avaliação, quando a gente olha a big picture, né, quando a gente olha o processo como um todo, elas não são relevantes para a avaliação da média geral daqueles dados, né? Então, para esses dados que realmente, como a Tânia falou, a gente geralmente importa 1.000 toneladas de um determinado produto a R$100 a tonelada, mas em um determinado mês a gente importou 1.000 toneladas a R$2.000 a tonelada. Esse dado, claramente, é um outlier, que foi um preço que foi pago especificamente para suprir uma demanda interna que, né, no contexto geral da série, não é coerente, não é relevante para a gente tratar a informação como um todo. Perfeito. Só para fechar, é o que a gente chama também muitas vezes do preço ou da compra spot, né? Que é para muitas vezes para socorrer um determinado momento, né? Mas que ele não ele não é uma série, um produto que está dentro da periodicidade aí do mercado, né? Perfeito. Exatamente. E é isso, pessoal. Acho que tentei mostrar aqui para vocês, dizer para vocês basicamente como a gente está trabalhando com essa metodologia nova. Como a Pri comentou, as perguntas aí estão abertas no chat, a gente vai tentar responder vocês conforme elas forem aparecendo, tá bom? Isso. Qualquer coisa a gente Eu está à acho disposição que aqui. seria pertinente explicar um pouquinho como que isso impacta na busca por indicadores dentro da plataforma, que agora tem uma nomenclatura, o NM. Explica um pouquinho sobre como que, a partir de agora, o mesmo NCM, de repente, vão aparecer 2 indicadores diferentes, e como que os nossos clientes podem verificar, né, analisar essas informações. Só complementando, Claro. Pri, até a explicação do Lucas, pessoal, apesar de que ele explicou super bem, mas só reforçando, né? Vocês, como áreas de compras, devem ter percebido que o momento pandemia, ele foi ali quase um divisor de águas, né? Então, só para reforçar até essa iniciativa da mudança de metodologia que o Lucas já explicou, nós víamos ali um mercado muito mais bem comportado antes da pandemia, né? Então, nós tínhamos ali uma periodicidade ou uma dinâmica de mercado muito diferente do que a gente vivencia hoje. Então, nós vivenciamos hoje, e aí depois de pandemia veio guerra Rússia-Ucrânia, veio guerra Hamas, veio agora tarifaço. Então, a vida do comprador não está fácil, né? A nossa aqui também, mas, enfim, esse aumento de volatilidade, ele fez com que nós tivéssemos que reavaliar esse conceito da metodologia que era anteriormente, que foi revisada agora, ou seja, como o Lucas explicou, essa nova metodologia, ela visa buscar de forma muito mais dinâmica essa movimentação de preço. Então, antes nós tínhamos uma suavização, porque era uma característica de mercado, então os preços chegavam no Brasil, supondo que seja importação, com valores muito mais, vamos dizer assim, muito mais estáveis, né, muito mais amenizados. Agora não. Essa volatilidade fez com que essa dinâmica de mercado ficasse muito mais no curto prazo, esses movimentos, e a nova metodologia visa justamente isso, capturar isso mais rapidamente para refletir melhor esse preço que vocês estão negociando e usando a nossa plataforma para esse objetivo, tá bom? Então, era mais para reforçar mesmo o que o Lucas já tinha colocado, né? E aí, Lucas, fica à vontade se você, né, falar sobre como que identificar esses indicadores dentro da plataforma, como a Priscila pediu, né? Claro. Quando vocês forem fazer alguma pesquisa por NCM dentro da plataforma, geralmente a gente tem a divisão, a gente tem várias divisões, né? Mas geralmente a gente tem divisão por país e a gente tem divisão por importação e exportação. Agora, para esses indicadores que vocês forem consultar via NCM, é provável que a gente tenha 4 informações diferentes, né? 2 para importação, 2 para exportação. Esses indicadores novos que são tratados através da nova metodologia que a gente está aplicando são indicadores que estão indicados na parte onde tem o nome do indicador com um NM entre parênteses, NM de nova metodologia, tá? Então, os que não têm essa sigla NM, eles são os indicadores da metodologia antiga que vão seguir sendo atualizados e projetados até dezembro do ano que vem. E os que têm NM
são os indicadores da nova metodologia que estão mais aderentes à dinâmica de mercado, às variações que são mais dinâmicas como um todo, e vão continuar sendo atualizados aí até a gente ter que mudar de metodologia de novo. Mas são esses indicadores que estão indicados com o NM entre parênteses no nome do indicador. Esses são os indicadores com a nova metodologia. Exato. Assim, uma dica, né, que eu, inclusive, aqui, quando nós usamos, eu gosto bastante, até que vocês se adaptem a nova metodologia, como o Lucas disse, vai sempre aparecer 4. Na dúvida, se não quiser ir no keyword, né, para tentar descobrir pelo NM, entra com o NCM, porque aí, você entrando com o NCM, vai te trazer os 4 indicadores. Vai estar o import-export da antiga e o import-export da nova, que vai estar identificado com esse NM que o Lucas comentou. E aí você faz a opção lá da nova, que é o que a gente está aqui orientando vocês passarem a usar, que vai fazer mais sentido para vocês. O fato de estar ainda a antiga sendo atualizada, como disse o Lucas, que vai até o final de 2026, está muito relacionado a alguns clientes têm alguns contratos ainda dentro daquele ID, e por isso que nós mantivemos essa série ainda sendo atualizada até final de 2026, para que vocês tenham um período de transição também, para que comecem também a se adaptar com essa nova metodologia. Mas a orientação é aqui, usem a nova metodologia, que é aquilo que o Lucas falou, é o que de fato reflete a realidade nossa de mercado dos dias atuais. E complementando só, né, a fala da Tânia e do Lucas, nós enviamos aí um comunicado a todos os clientes, mas também deixamos isso disponível na plataforma, né, a Pri pode mostrar ao longo do treinamento, na aba de conteúdo, aonde a gente traz, né, a informação de nota técnica, né, sobre essa mudança de metodologia, acompanhada de uma lista, né, de indicadores, aonde traz uma relação de depara, né, daquilo que é da metodologia antiga para a metodologia atual. Perfeito. E se vocês me permitirem, Priscila, Lucas e Gisele, eu vou compartilhar só um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro na prática esse discurso. Pedir isso, Tânia, esse discurso, esse discurso nosso aqui. Eu vou trazer só um exemplo, tá, pessoal? Mas aí depois, no decorrer, conforme vocês forem usando, dúvidas vocês nos perguntem. Mas deixa eu compartilhar bem rapidamente aqui, que eu já deixei na tela. Então, vamos lá. Olha, eu aqui, o que que eu fiz? Eu já selecionei, né, lá na entrada, ali nos indicadores, eu já selecionei os novos, né, e fiz um comparativo, né, dentro da base 100, que aí depois Priscila também entrando nesse treinamento vai explicar como que vocês chegam até aqui, mas aqui o meu objetivo era mais mostrar, na prática, esse discurso que nós fizemos aqui, eu e o Lucas, né? Então, aqui, o que que eu fiz? Eu escolhi um indicador de PEBD polietileno de baixa densidade, né? A linha azul clara, ela reflete a antiga metodologia, que é esse nosso ID 13801. E a mais escurinha reflete a nova metodologia. Então, como vocês podem ver, eu peguei aqui o período de dezembro de 22, eles seguem uma mesma tendência, tá? E foi exatamente aqui, né? Aqui, mais ou menos em meados de 23 e em 24, principalmente por conta aí que a gente foi percebendo guerra, Hamas, guerra tarifaço, enfim, nós fomos percebendo um descolamento dos preços. E foi exatamente aqui, foi quando no segundo semestre do ano passado que a nossa equipe do Lucas, né, começou a trabalhar nessa nova modelagem, que é o que a gente está lançando para vocês aqui hoje. Então, como vocês podem perceber, olha, a linha azul clara, ela tem uma certa, vamos dizer assim, mais suavização do preço. E a escura, que é a nova metodologia, ele já captura bem mais rápido esse comportamento de preço ao longo do tempo. Então, a gente viu esse descolamento em 24, e é justamente isso que nós estamos tratando daqui para frente. Por isso, a orientação é usar essa nova metodologia, que ela está refletindo exatamente essa dinâmica
mais realista para dentro do mercado que vocês estão atuando. Então, é legal de fazer esse tipo de comparativo, porque eu acho que a gente consegue mostrar na prática o porquê que nós aqui, né, no caso a área do Lucas, na verdade a empresa decidiu fazer uma mudança dessa metodologia. Tá, pessoal? Então, aqui eu acho que fica bem claro esse comparativo, né? Enfim, então, fiquem à vontade, se quiserem fazer perguntas, é, estamos à disposição. Eu vi que tem algumas perguntas aqui no chat, o Lucas já respondeu. A Cristiane, ela está perguntando sobre serviço de frete internacional, que não tem NCM. Ele mantém ou ele também vai existir uma nova metodologia? Ah, muito boa pergunta. É Cristiane, né? Tá. Isso. Cristiane, foi muito boa sua pergunta. Na verdade, essa mudança de metodologia são os IDs, são só relacionados ao COMEX, tá? Então, são aqueles preços de import e export que vem como fonte a GP Cost Drivers, GP Brasil agora. Então, esses IDs, sim, que foram todos, tá? Aqui de Brasil, né? Nós estamos falando de Brasil. Então, todos os IDs dentro de Comex, que fazem parte da estrutura Comex, que foi alterada essa metodologia. Os demais, cujas fontes são outros, por exemplo, o seu exemplo de frete internacional, enfim, todos os demais que não seja fonte Comex, não. Nós mantemos, inclusive, a publicação original do próprio da própria fonte. Né? Então, essa não foi alterada, essa metodologia não. Só aqueles que nós entendemos como indicador proprietário relacionados a Comex, que nós temos essa condição de alterar essa metodologia aí com um embasamento dentro de conceitos e tudo mais, né? Mas os demais não, permanecem iguais, tá? Tem mais uma pergunta aqui sobre uma resposta do Lucas. Lucas, você pode dar uma olhadinha para a gente, por favor? Enquanto você Claro, claro. encontra, alguém perguntou sobre como baixar todos esses indicadores em PDF. Hoje a gente consegue baixar em XLS. Vocês podem fazer lá um filtro, né, na hora da busca dos indicadores, podemos mostrar durante o treinamento, contemplando essa parte da nomenclatura, né, parênteses NM, e marcar esses indicadores para poder gerar a lista, tá? Eu posso mostrar para vocês mais na frente, enquanto o Lucas atende o chat. Nós conseguimos mostrar para vocês como fazer essa busca, tá? E a Tânia mostrou agora esse comparativo do, vamos dizer, o indicador antigo e o novo, né, da nova metodologia. Eu sugiro, principalmente quem trabalha com cost breakdown, com as paramétricas, e se vocês tiverem algum cost model que contempla indicadores, né, de NCM, que compõem esse cost model, e vocês já estão trabalhando eles com uma visão futura, uma projeção que vai além de 2026, já buscar esses cost models para trabalhar a alteração do indicador. Exato. Porque como ele vai trazer, como disse a Priscila, né, para o seu cost breakdown que vai até 2027, essas projeções que seguem, né, desse critério de séries temporais, elas já estão considerando a nova metodologia para fazer essa projeção futura. Então, por isso que é adequado que vocês utilizem já essa nova metodologia, que na projeção também vai refletir melhor essa dinâmica de mercado.
Pessoal, a Tânia e o Lucas vão permanecer na sala com a gente mais um pouco, né? Caso surjam algumas dúvidas, e de repente eles também até apoiarem aqui nessas simulações de análises na plataforma, eu vou iniciar o treinamento, tá? E claro, como o assunto é bem pertinente, que eles trouxeram hoje aqui na pauta, fiquem à vontade para, de repente, sugerir um NCM para a gente trabalhar aqui dentro da plataforma. Eu peço, então, o apoio do Lucas, Tânia, Gisele, Matheus, Isa, ajudarem com o chat enquanto eu faço a apresentação. Pessoal, então, eu estou navegando já na nova versão da plataforma, né? Nós temos algumas mudanças aqui no layout, essas mudanças ocorreram no último mês. Essa faixa superior é um convite para vocês conhecerem um pouco da nossa plataforma GP Academy, é o nosso e-learning, né? Com alguns treinamentos, trilhas, qualificação, tanto para supply chain, como para gestão de fornecedores. Os cursos são bem práticos. Hoje, essa plataforma ela está disponível para os planos Professional Enterprise, com algumas condições diferenciadas, mas se algum de vocês tiver interesse em conhecer, sinaliza para a gente aqui no chat, pode chamar por e-mail, que a gente vê as condições aqui de repente, liberar uma degustação para quem quiser conhecer a plataforma e elevar, né, o plano dentro da empresa. Bom, quando a gente abre agora, tem uma novidade, né? Nessa tela de home, a gente está trazendo um chat ainda mais robusto com a Gi, que é o nosso prompt de IA. Ele está cada dia mais incrível. A gente faz várias simulações aqui internamente, a gente fica muito feliz com o resultado. Então, eu fui treinar esses dias, né? Foi uma solicitação de um cliente. A gente atende tanto, principalmente, né, o time de suprimentos, e atende tanto o time de diretos como indiretos. Então, eu coloquei uma pergunta aqui no chat e vou simular para vocês verem também. É um cliente querendo expandir a cobertura dele, que hoje ele contempla só os indicadores do Brasil, e ele quer expandir para a Argentina. Quer entender como que a nossa plataforma pode apoiar o time dele ali de indiretos para a Argentina. Então, eu vou fazer essa pergunta aqui para a Gi. Indicadores para compras de indiretos da Argentina. A gente já começa a tela de home com uma interação ainda mais robusta, né, junto com a Gi. Ela agora está pensando um tempinho maior, pessoal, porque realmente o incremento aqui de informação foi muito grande. A gente pode tanto perguntar sobre indicadores, como os relatórios econômicos, análises. Então, ela está trazendo aqui, ó, todo o portfólio que ela encontrou, que pode ser direcionado para essas compras de indiretos lá dentro da Argentina, tá? Olha, vários tipos de IP. Lembrando que a parte de indicadores, nós construímos esse portfólio junto com os clientes. À medida que vocês têm uma demanda de visualizar um indicador, ou até mesmo trazer esse indicador para dentro de um cost model, vocês podem abrir o ticket para nós. A premissa é que o indicador seja de uma fonte pública. Caso essa informação esteja disponível apenas em uma fonte privada, né, paga, nosso time, que inclusive está aqui, Lucas, Tânia, tem um time de pesquisa também, de mercado, eles vão buscar um indicador similar e mostrar para vocês o potencial, né, dessa projeção e dos dados desse indicador. Então, ele trouxe aqui todo esse repertório, para quem ainda é a primeira vez que está por aqui, ainda não sabe, eu estou em Minas Gerais, e acaba que eu atendo, eu faço muita tratativa dos clientes aqui de Minas, e eles me perguntam também sobre indicadores, às vezes, de sindicato, né, de Minas,
plano de saúde, enfim, serviços que estão aqui direcionados para o Estado. Então, também posso perguntar aqui para a Gi, eu quero conhecer indicadores de compras de indiretos do Estado de Minas Gerais. E vamos ver o que a Gi está trazendo para a gente agora. Sempre lembrando, pessoal, que essa cobertura de indicadores, né, o nosso pacote básico contempla o Brasil e demais países, é sob consulta com o nosso time também, né, como que vocês podem ter acesso. Então, ele está trazendo aqui, ó, indicadores relacionados ao comércio varejista, ele vai trazer aqui indicadores relacionados à energia, combustíveis, vai trazer também relacionados à mão de obra específica, né? É só vocês perguntarem que ele vai trazendo aqui. Bom, então a nossa primeira mudança, a gente tem essa tela de home, ela não tinha antes, vocês podem finalizar o chat, pode apagar para poder reiniciar um novo chat, podem acessar o histórico de perguntas e respostas. Separamos os indicadores de cost models, antes eles estavam na mesma aba. Isso aqui traz um impacto bastante positivo, porque agora a gente consegue também trazer visualmente mais simples como pesquisar os indicadores e também gerar aqui as listas. Aquelas listas que a gente tinha na antiga plataforma, tá? Vocês podem tanto criar uma lista e no futuro podem até fazer um upload aqui dentro da plataforma. Então, se a gente clicar em uma dessas listas, ela vai trazer aquela informação, né, que a gente já estava habituado. Ela traz aqui uma análise com um resumo nessa tabela, resumindo aqui os indicadores que haviam sido selecionados. Orientamos sempre colocar o nome da lista bem aderente ao assunto que vocês estão ali relacionando. Vocês têm aqui nessa análise, então, para esses indicadores econômicos de câmbio, né? Qual a informação que tem, qual que é o valor do mês base, que aqui mostra o mês base, que é o mês atual, como que foi a variação, né? Comparando com o mês anterior, o período total que foi estipulado e os próximos 12 meses. Se aqui dentro, né, vocês quiserem ter mais informações, vocês vão navegar mudando de aba, vem aqui para a parte de gráficos, onde ele apresenta esses indicadores que foram selecionados. Em exibir labels, a gente coloca o valor dentro do gráfico, então ele vai trazer todos os indicadores. Essas curvas, né, quando a gente está falando de alguma moeda estrangeira, ele vai trazer duas curvas, da moeda em reais e a moeda selecionada também. A parte azul se refere ao histórico, a parte verde é a projeção e o vermelho é uma projeção dentro do mês corrente. Ela só vai aparecer para aqueles indicadores que têm variação diária. E nós vamos trazer as principais notícias relacionadas a estes indicadores que foram selecionados. Aqui nesse lápis, né, estou falando agora do menu superior direito, é possível editar essa lista. Ainda não está disponível esse sino, isso aqui em breve a gente vai disponibilizar. Vai ser a nossa central de alertas, onde é possível vocês programarem o recebimento automático dessas informações. Em compartilhar, vocês conseguem compartilhar com outros usuários da plataforma. Então, é sempre importante fazer essas revisões, principalmente quando tem movimentação interna nas empresas. Caso, né, o usuário master não consiga fazer essa adequação dos usuários, vocês podem abrir um ticket conosco. E aqui vocês conseguem fazer o download desse relatório.
Então, temos aqui o relatório em gráficos, né, que é o nosso PDF, tem aqui a planilha com os dados brutos também. Voltando aqui, então, para a tela de indicadores. Alguém perguntou durante a apresentação da Tânia e do Lucas como que poderia gerar um relatório desses novos indicadores. Então, vamos testar aqui comigo, a gente vai colocar NM, entre parênteses, que é o que está identificando todos os indicadores contemplados com essa nova metodologia de cálculo. Eu quero só os de importação. Vou filtrar aqui pelos de importação com nova metodologia e vou marcar, tá? Então, marco aqui esses indicadores. A gente pode marcar até 10 indicadores aqui. Marca, clica aqui nesse botão azul. Ele vai confirmar se são esses indicadores. Nessa tela ou na próxima tela é possível mexer aqui com esse período da data, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, até 2027, em reais. Vou criar a visualização. Quando eu trago aqui a visualização, né, desses indicadores selecionados, vocês podem vir baixar o relatório, tá? Aqui vocês escolhem qual é o tipo de relatório que vocês querem fazer download e gera aqui os dados para vocês. Em indicadores, a gente pode trazer uma informação, vou pegar aqui um aleatório para a gente ver como que é a tela de análise desses indicadores. Aqui, por exemplo, ó, garrafa, tampas plásticas. Esse é do Chile, eu quero pegar um do Brasil. Tipo de comportamento dele, que esse aqui é o de importação, vou pegar o de gás natural. Para selecionar mais de um, vocês vão clicar no maisinho, tá? Então, eu vou pegar aqui 2, só para vocês entenderem uma diferença que tem na apresentação do gráfico. Se você quiser direto em um indicador, clica sobre ele. Então, eu estou puxando aqui 2 indicadores, vou criar a visualização, vou ajustar aqui a moeda, vou deixar esse período mesmo. Quando eu trago 2 indicadores no mesmo gráfico, ou um cost model, tudo aquilo que tem mais de um indicador, eu transformo a informação para um gráfico em base 100. Então, aqui ele vai sempre apresentar a variação percentual. Notem que o início do período sempre vai começar em 100%, porque é a minha base, né, para poder mostrar essa variação, e à medida que o tempo vai passando, ele traz aqui a mudança dessa variação. Então, aqui no caso do gás natural, o que ele mostra para mim? Que de maio de 2025 até agosto de 2025, eu tive uma deflação, eu tive uma queda, e o impacto disso, né, dentro desse período, foi de 13,23% que teve de queda. À medida que o tempo vai passando, ele voltou a ficar flat no restante do período. E já no poliéster, a gente teve uma deflação aqui em torno de 25%, mais ou menos, dentro do mesmo período, de maio até agosto, e depois ele voltou a subir. E aqui atingiu uma inflação, né, com a projeção de inflação para março de 2026. Quando eu trago o meu indicador isolado, eu já troco de base 100, aquela base de variação percentual, para realmente o valor, né, daquele produto, daquele insumo, enfim, daquele NCM também. Sempre vou trazer para vocês esses resumos aqui junto ao indicador. Então, eu trago a informação de quando ocorreu a última atualização. A maioria dos indicadores tem variação mensal, mas isso depende muito de cada fonte, tá? Então, temos algumas que são das agências nacionais, por exemplo, que às vezes a periodicidade extrapola o mensal, pode ser a cada 3 meses, a cada 2 meses, por isso é importante verificar onde está a última atualização.
Acontece muito de vocês, às vezes, estarem analisando um cost breakdown, uma paramétrica, e encontram a informação do gráfico desse cost breakdown como projeção no mês anterior. Então, está lá. Ah, Pri, o meu cost model em outubro de 2025 ainda está aparecendo como projeção. Por quê? Porque provavelmente tem um indicador que compõe esse cost model que ainda não teve atualização. Então, ele continua mostrando projeção. Basta um indicador não ter a atualização que ele traz o cost breakdown todo para projeção no período atual. Então, eu vou trazer aqui as variações históricas, né? Ou seja, o que variou dentro do período histórico, que é essa parte azul, quanto que ele variou no período total. Então, se você também mudar aqui o período, que no caso está de maio de 25 a maio de 26, esses valores também serão diferentes. E tem aqui o valor da variação da projeção, né? Desde outubro, que no caso até maio de 26. Confiabilidade de projeção, nesse caso aqui, ela está em 82%. Nós também temos metas internas, né, de sempre melhorar a curacidade da confiabilidade de projeção. Esse projeto que o Lucas e a Tânia trouxeram aqui para a gente, da nova metodologia, é uma forma da gente atender isso, porque quanto maior a nossa confiabilidade, mais a gente tem ali uma plataforma robusta, com uma entrega eficaz e eficiente para os clientes. Então, a gente vai trazer aqui essas informações dentro da visualização de indicadores. Aqui nós temos agora os cost models, eles estão separados, né, dos indicadores, como eu havia comentado, e dentro da aba de cost models nós temos duas opções. A gente chamava de catálogo de cost models, agora é a biblioteca de cost models. Deixa eu entrar aqui novamente na plataforma, porque ela deu um erro, só um minuto. Pessoal, deixa eu só fazer um intervalo de um minutinho, eu já volto. Vou só pegar uma água. Por gentileza, um minutinho. Obrigado por aguardarem. Conseguem ver minha tela, Matheus? Sempre, estamos bem.
Obrigada. A gente chamava, né, até alguns dias atrás, de catálogo de costume models, mudamos apenas o nome. Ele vem junto nessa aba de costume models. Essa nossa biblioteca, a gente traz aqui mais de 3.000 cost breakdowns recomendados. Foram criados também em parceria com os times de pesquisa de mercado, gabinete econômico, né, o time de tecnologia. Então, vocês podem fazer aqui uma pesquisa para levar para dentro do ambiente de vocês. Gosto sempre de reforçar também que vocês não conseguem mexer nos indicadores, tá? Então, vocês podem aqui alterar a moeda de exibição, o período de exibição, mas não é possível excluir um indicador, né, mudar os dados desse indicador. O Cost Model, a partir do momento que ele está na plataforma de vocês já têm essa flexibilidade, de repente excluir, modificar à medida que for necessário. Igual comentei, né? Eu tenho um Cost Model que eu usava um NCM e eu quero trocar porque eu preciso dessas projeções futuras, eu já quero trabalhar com a nova metodologia. Então, dentro do Cost Model que está no ambiente de vocês podem fazer essa alteração. A biblioteca é um recurso, né, para que vocês possam, de forma mais autônoma, carregar esses cost models que nós criamos. Eles estão aqui subdivididos em algumas categorias, então vocês podem clicar aqui, por exemplo, para ver aqueles cost models que temos de embalagem, filtrar o país que vocês querem trabalhar. Então, vou trazer aqui Brasil, embalagens, eu tenho aqui algumas opções. A bisnaga plástica faz parte do meu escopo, né? O Cost Model, ele veio para espelhar os contratos que vocês têm. Então, o ideal é ter um Cost Model para cada contrato vigente de compra, onde vocês vão acompanhar essas sugestões, né, para trabalhar durante a renovação de contrato, fazer os reajustes de contrato. Então, vamos supor, bisnaga plástica aqui faz sentido. Vocês vão clicar aqui no ícone de duplicar. Tem aqui o nome do Cost Model, qual que é o país, o grupo e a data de cálculo base. Continuar. Pode escolher individualmente com quem quer compartilhar, né? A gente sempre coloca aqui dentro dessa versão que vocês têm uma pessoa a mais que pode visualizar esse Cost Model. Continuar aqui. Então, agora, ele vai trazer para você se realmente são esses componentes desses pesos. Se aqui estiver diferente de 100%, ele vai ficar vermelho, não vai conseguir passar aqui essa informação, né? Então, realmente, vocês precisam fazer aqui essa composição para somar 100%. 20. Ele vai trazer o que ele contemplou nesse cost breakdown. No caso, foi o IGPM, a energia elétrica, o frete. Os nossos indicadores de frete normalmente têm essa nomenclatura INCTL para esses fretes rodoviários, né, dentro do Brasil. Salário mínimo e a resina termoplástica. Para aqueles cost breakdowns, né, que envolvem compra de insumos, as compras de diretos, aí, principalmente, o fator principal de compra, ele vem com um peso que gira aí em torno, né, em média, de 30% a 80%. Realmente vai depender do que a pesquisa de mercado viu que é pertinente para esse cost breakdown. Então, clica aqui em criar cost model. Percebam que eu já saí da tela aqui automaticamente da biblioteca e ele veio para outra aba que é de Cost Models. Aqui sim é o ambiente do cliente. Então, no ambiente do cliente, bisnaga, né? Eu consigo encontrar todos esses Cost Models. Bisnaga plástica. Nesse ambiente, nós podemos comparar cost breakdowns. Se você quiser só abrir aquele cost breakdown, clica sobre ele,
ou marca no mais, né, para poder fazer um comparativo. Marquei esses dois aqui, clico nesse botão azul, onde eu quero confirmar, né, quais que eu quero visualizar. Então, ele vai trazer na visualização do Cost Model um gráfico na base 100, onde ele compara o comportamento de ambos, a gente percebe que eles são diferentes. Então, a gente tem aqui um resumo, né, do que cada Cost Breakdown foi composto. Então, temos aqui o primeiro Cost Breakdown, o segundo, cada um com pesos e com itens diferentes. Se eu clicar aqui em detalhes, eu abro aquele cost breakdown e aqui eu posso, lá dentro da minha base, eu posso excluir o cost breakdown que eu criei, se eu for o autor ou se eu for um usuário master. Posso editar a composição, então que eu posso trocar os valores, mas sempre vou ter que fechar em 100%. Posso duplicar, vamos supor que eu estou fazendo um período orçamentário, e eu quero ver, tem 2 fornecedores de bisnaga plástica e cada um me passou um cost breakdown diferente. Eu quero ver as projeções, o que futuramente vai ser mais interessante, né, para a minha operação. Então, você pode duplicar o cost model, coloca um nome diferente, faz as alterações ali que são necessárias. Aqui nessa tela você troca o percentual e a edição avançada é onde você consegue acessar o nosso banco de indicadores e fazer a troca, né? Ou até mesmo excluir aqui algum indicador. Nessa tela de análise, a gente consegue visualizar a variação, qual que é o resultado aqui, tanto o histórico quanto a projeção, dentro do período que eu selecionei. Trago aqui algumas sugestões de leitura. Essas sugestões de leitura estão vinculadas, né, à nossa parte de conteúdo. São os relatórios do Gabinete Econômico, da Tânia, que vocês acabaram de conhecer, que eu ainda não a conhecia. E eu posso adicionar aqui nessa minha análise tanto um outro indicador comparativo, como também a inflação interna. O comparativo, ele é bem pertinente quando, vamos supor, tá? Que vocês já compram essa bisnaga plástica, mas até então o fornecedor utilizava o IGPM apenas como base, né, para poder refletir, para poder trazer os reajustes. Então, eu vou trazer aqui, adicionar comparativo, vou buscar aqui o IGPM, salvei comparativo. Agora, no meu gráfico, eu tenho tanto a informação da paramétrica como do IGPM, tá? Nesse momento, eu consigo fazer uma análise aqui estratégica. Qual desses indicadores, né, é o cost model ou é o próprio indicador do IGPM, que é melhor para a minha realidade? A gente percebe aqui que nesse período de junho, mais ou menos, até aqui o final do ano, o IGPM está tendo uma queda, né? E a paramétrica já está tendo mais inflação. Então, vamos supor que se você tiver que trabalhar dentro desse período, o IGPM ainda é uma boa opção. Já aqui na frente, já tem umas projeções aqui um pouco diferenciadas, a gente pode até mudar o período para visualizar isso melhor. Eu vou fazer uma expectativa aqui de negociação, que eu quero ver só o ano de 2026, de janeiro até maio. O que ele traz para mim aqui agora? A paramétrica se tornou mais interessante que o IGPM. Então, vocês vão usar como ferramentas aqui de análise estratégica do cost model o período que realmente vocês querem trabalhar. Podem usar o comparativo, que também for pertinente àquela negociação, àquela contratação. E também vocês podem incluir aqui a inflação interna. A inflação interna, no caso, já é o valor que realmente vocês estão pagando, né? Aquilo que o mercado trouxe para vocês, aquilo que aquele fornecedor trouxe. Então, vou fazer uma simulação aqui para a gente apresentar a inflação interna.
vou colocar como variação percentual. Eu celebrei esse contrato com o fornecedor em janeiro de 25. Em junho, ele me pediu um reajuste, ele aumentou aqui 3%. E aí, na nossa negociação, consegui em setembro reduzir, voltei aqui tirei 2% do reajuste e mantive assim até o final do ano. Onde eu não preenchi, né, onde está com um valor zerado, na hora de salvar, ele vai auto-preencher, vai completar, repetindo os valores de cima até encontrar o próximo valor alterado. Então, vou salvar alterações. Também é possível carregar a inflação interna através de um arquivo. Aqui nesse arquivo, a gente traz para vocês um modelo de planilha, preenche a planilha e depois faz o upload aqui por dentro. Uma outra opção de carregar a inflação interna, principalmente para clientes que têm um volume muito grande de contratos, de informações que querem subir para a plataforma, é através da nossa chave de integração de API. Ela está disponível para os clientes do plano Enterprise, aqueles que verem, né, que é pertinente, podem nos acionar também para a gente trabalhar esse upgrade de plano. Então, a chave de API traz a inflação interna, ela pode carregar dados aqui também de indicadores exclusivos na plataforma, ela pode buscar os dados, tanto de indicadores como cost models, e carregar no Power BI para que vocês tenham dashes dessas informações em tempo real. Então, aqui eu preenchi a inflação interna, voltei para a análise. Ponto importante, para que eu visualize a inflação interna, eu preciso trabalhar com o mesmo período onde eu alimentei essa informação. Então, eu vou trazer de janeiro de 25 a dezembro de 25. Então, onde estão os dados da minha inflação interna. Troquei aqui. O que o meu gráfico traz agora para a gente? O IGPM, que está aqui em verde, tá? A inflação interna, que está aqui em azul escuro, e o resultado da paramétrica. Eu não quero visualizar o IGPM agora. Eu vou clicar sobre ele na legenda, eu escondo ele temporariamente, e aqui eu faço essa outra análise, comparando mesmo o cost breakdown com a minha inflação, aquilo que eu paguei, né, o que gerou de reajuste com o meu fornecedor. O que ele mostra aqui para a gente? Que eu ainda estou pagando acima da variação do cost breakdown. Quando acontece apenas aqui em mês de fevereiro de 2025, que a minha inflação interna está abaixo do meu cost breakdown, aqui foi onde consegui ter save. Mas no outro período, eu tenho, na verdade, aqui um argumento, né, para poder conversar com o meu fornecedor. E os nossos clientes utilizam bastante esses relatórios para poder apresentar. Então, você criou seu cost model, colocou aqui o argumento que é pertinente para você, seja o indicador comparativo, seja a própria inflação interna, a forma que vocês decidem, né? Como vão apresentar isso para o fornecedor, trabalhou, colocou o gráfico ajustado, vocês podem fazer aqui, baixar o relatório de acordo com essas séries históricas e valores, gerou um relatório para poder apresentar para o seu fornecedor. Da mesma forma que futuramente teremos uma central de alertas, é possível compartilhar esse relatório com outros usuários, né, outros colegas, e aqui vocês podem baixar esse relatório. Além dessa parte de análise, temos aqui a aba de indicadores. Então, nessa aba, todos aqueles indicadores que compõem o cost breakdown são apresentados no início dentro da base 100, e depois eu tenho aqui a parte de variação acumulada na moeda original, moeda local, de cada um desses indicadores. Trago aqui essa informação. Lembra que eu comentei sobre alguns indicadores que vêm de agências nacionais e podem ter uma projeção que ainda não reflete o mês atual? A energia elétrica é o maior exemplo deles. Percebo que ela está com projeção a partir aqui de setembro, tá? Ou seja, nós não tivemos atualização ainda recentemente do indicador de energia elétrica. Isso vai acontecer
quando a agência liberar essa informação. Então, aqui temos todos esses indicadores. Aqui nós vamos trazer as notícias também relacionadas a esses indicadores, a inflação interna, que eu mostrei para vocês, e aqui em logs a gente vai mostrar todas as interações que tiveram dentro da plataforma. Em conteúdo, nós trazemos os relatórios do nosso gabinete econômico, como a Tânia muito bem disse, né? O nosso gabinete é bastante robusto, temos especialistas para cada tipo de assunto dentro dos setores econômicos. A Tânia normalmente é responsável pelos assuntos de macroeconomia, e a macroeconomia dela também é setorizada, né? Ela fala de macroeconomia, Brasil, Estados Unidos, Latam, Europa, enfim, é um assunto bem extenso. Temos aqui a Isadora falando da economia Latam, falando de commodities, Tânia falando da macroeconomia Brasil, a Josi da pecuária, o Rodrigo Scolaro falando de metais, e temos aqui também alguns relatórios com relação a atualizações, assuntos que também são importantes para os nossos clientes. Vocês podem fazer uma pesquisa aqui para buscar essas análises. Eu gostei dessa daqui mesmo, da Tânia. Ler a análise. Ele abre aqui um PDF, né, com esse relatório mensal, com panoramas e perspectivas. E aqui no índice é possível vocês verem todos os assuntos que ela vai tratar. Além dela trazer, né, essa informação, esse relatório econômico, ela também traz alguns indicadores, né? Eu vou até abrir aqui um do Rodrigo, por exemplo, um de metais. Ele traz os indicadores que ele considerou para a análise dele. Então, às vezes, vocês estão com dúvidas, tá, eu faço compra de metal, será que eu estou usando realmente os indicadores corretos? Temos muitas opções de indicadores de metais. Então, aqui o Rodrigo, ele vai trazer esse panorama junto com os indicadores, né? Então, vamos trazer aqui, olha, tem uma lista de IDs, né? Ele traz aqui o que teve de desenvolvimento ano a ano, traz o panorama do siderúrgico, né? Índice de confiança da indústria do aço brasileira, enfim, traz diversas informações. Fanpage. Vocês podem criar uma página onde vocês mesmos vão acompanhar quais indicadores, é bem similar àquela parte de lista. Porém, aqui vocês podem colocar tanto indicadores, como podem colocar cost breakdown também. Então, vou abrir aqui, por exemplo, essa aqui de metais ferrosos, de demo. Vocês podem colocar uma imagem, colocar um texto explicativo do que se trata essa one page. Na parte de edição, né, vocês podem buscar mais indicadores, mais gráficos, mais informações aqui dentro. E nesse botãozinho de mais, a gente tem as opções do texto, da imagem, dos gráficos. Esses são os tipos de indicadores, cost models e monitores que é possível colocar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o cost model base 100. Vamos ver se a gente tem algum aqui de metal. Ó, vou colocar esse aqui, alumínio metálico em lingotes. Clico sobre ele, continuar. Aqui eu posso trabalhar tanto com uma data fixa, como a gente já faz dos gráficos de indicadores e cost models, ou uma data dinâmica. Na data dinâmica, você escolhe qual o período que vai refletir esse gráfico. Aí eu quero ver sempre o histórico dos últimos 12 meses. Então, vou trazer aqui, salvei a configuração, vou salvar o layout. Já tem bastante indicador aqui. E aí ele vai trazer tudo que a gente já trabalhou, os indicadores que a Carla já tinha colocado, o novo cost model que eu elaborei e coloquei agora.
Da mesma forma, né, vocês podem aqui, durante a edição, excluir algum item, trabalhar na configuração. E aqui, voltando para a One Page, se eu abrir aqui, por exemplo, de novo, né, metais ferrosos. Eu posso, além de editar, eu posso compartilhar com outros usuários da plataforma e posso fazer o download em PDF, né, ele está rodando aqui, ainda carregando. Posso fazer o download em PDF dessa informação da minha One Page. Aqui em configuração, nós temos, para aquelas pessoas que têm uma uma licença de acesso, né, como master ou como administrador, ele consegue visualizar todas essas abas. Para quem é de construção, consegue visualizar o próprio perfil, né, para poder ver esses dados aqui de nome, qual que é a área de negócios, qual que é o e-mail que está cadastrado. Na parte de planos e benefícios, o usuário master consegue visualizar qual que é o plano contratado, qual que é o vencimento, quantas licenças foram contratadas e quantas estão sendo utilizadas. Aqueles que têm a chave de API contratada, ela aparece aqui, ela está oculta, né? Porque é uma informação sensível, de praxe ela vem oculta para todos. Além dessa chave de API, é possível baixar a documentação, um Power BI, que a gente incluiu um Power BI em branco, tá? Que vocês podem colocar a chave de integração aqui e começar a criar esse BI. E tem todo o tutorial de instalação além do Postman. Em usuários e grupos, é possível ver todos os usuários, criar um novo, excluir, né? Pode aqui editar esse perfil, incluir países ou tirar algum país de visualização de alguém. É bastante comum, às vezes a empresa tem um braço no Brasil, um braço na Argentina, um braço nos Estados Unidos, contrata ali um acesso global, mas ela quer deixar o ambiente organizado dessa forma, né? Aquelas pessoas que estão nos Estados Unidos e que não faz sentido visualizar indicadores do Brasil, por exemplo, edita os países que já estão contratados. Não tem como incluir um país fora do plano, tá? Então, aqui vocês vão fazer essa parte de configuração. Caso também vocês precisem do nosso apoio, podem abrir um ticket que a gente auxilia, né, nessa gestão de usuários. Para o usuário master, ele tem essa aba ativa de cost models, ele visualiza todos os cost models que estão na plataforma, independente do usuário que criou. Então, o usuário master pode, inclusive, editar, pode deletar, pode incluir outros usuários para visualizar, também é bastante pertinente isso, né? Tem alguma movimentação interna, e eu quero aqui que o Danilo acabou de chegar na empresa, incluir ele como usuário, e eu quero que ele trabalhe junto com o Wellington, visualize os cost models da carteira do Wellington. Então, o usuário master pode vir aqui e fazer essa alteração. Aqui nós temos os indicadores exclusivos. Esses indicadores exclusivos podem ser tanto relacionados a indicador interno, eu tenho um custo fixo, eu tenho uma inflação interna, eu fiz um trabalho aqui, um levantamento dos valores pagos ao longo, né, do contrato com o fornecedor, eu quero criar um indicador para isso também. Como também vocês podem comprar indicadores de fontes, né, privadas e incluir aqui. Eu gosto muito de citar a FGV, porque ela é uma fonte mista. Nós temos os indicadores públicos que nós carregamos na plataforma, geramos projeção, e tem os indicadores privados que vocês podem contratar. Quando um cliente nosso contrata um indicador exclusivo e faz upload dele aqui na plataforma, nós geramos essa projeção de 24 meses para esses indicadores também. E como ele é um indicador exclusivo, ele não vai para esse portfólio de indicadores que está disponível para todos os clientes da Koch Brothers, tá? Ele realmente só fica disponível para vocês que adquiriram para a plataforma daquela empresa. Então, eu passei os pontos principais, né, dessa nova versão, desse novo layout.
Nós temos aqui em cima, no menu principal, próximo ao nome de usuário, um ícone para abertura de tickets. Então, quando vocês clicam aqui, tem um hall de assuntos elencáveis que vocês já podem direcionar. Temos um excelente time de suporte técnico. O nosso SLA de atendimento, ele está bem ajustado mesmo às demandas, ao senso de urgência de nossos clientes. Então, vocês podem abrir um ticket. O suporte técnico, dependendo do assunto, já faz a tratativa imediatamente, ou dependendo se vai gerar uma pesquisa, um desenvolvimento, ele direciona para o time que vai fazer a tratativa desse ticket. E aqui, no Refresh, a gente pode migrar para a antiga versão da plataforma, onde a gente tem algumas funções, principalmente hoje, né, que é o budget e esses alertas que em breve estarão aqui na plataforma. Aqui vocês sempre vão ter a opção de trabalhar no idioma inglês, português ou espanhol. Bom, voltei para a sala, queria ver como é que está o chat, se tem algo que eu possa ajudar vocês aí ainda. Pri, a Letícia pediu para mostrar algum indicador de serviço. Um indicador de serviço? Tá, vamos lá, vou compartilhar novamente a tela. A Letícia, onde que ela está? São Paulo? Pode colocar aqui para nós, Letícia? Isso, Pri, São Paulo. Então, eu vou saúde. A minha plataforma está um pouco lenta. Percebeu, né? Então, eu coloquei plano de saúde, ele vai trazer uma referência aqui nacional, né? Vai trazer aqui de alguns estados. Será que tem de São Paulo? Não tem. Eu vou abrir o nacional e aí, Letícia, fica até uma sugestão. Plano de saúde é pertinente para você, né? Não encontrou aqui de São Paulo, pode abrir o ticket também para solicitar. Então, eu abro aqui. Não consegui abrir. Gi, você consegue abrir? Eu estou achando que a minha máquina está muito pesada. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Vocês querem que eu compartilhe? Ou a Gisele vai compartilhar? Pode Eu compartilho, Gi? Tá bem baixinho sua voz. Pode compartilhar, por favor. Ah, ok. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Show. A busca é por serviço, né? Isso, a Pri tinha digitado o plano de saúde. Tá. Plano de saúde. Você quer ir falando e eu vou aqui compartilhando? Pode clicar nesse plano de saúde BR, um segundo. Aqui ele apresenta uma variação de preço desse plano de saúde, que é uma referência nacional, tá, Letícia? Ele tá puxando da fonte aqui do IBGE, né? Mas existem outros indicadores que podem fazer parte das suas análises, né? Seja ela de sindicato ou outros indicadores também de serviços que possa compor. Eu vi que alguém perguntou como que eu faço a busca por NCM. Aqui vocês vão ter
algumas coisas de pesquisa aqui, os filtros. Vocês podem filtrar por país, pelo grupo, pela fonte do indicador. Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui o Brasil. Quero pesquisar aqui todos os indicadores que nós temos de LME. Então, a gente traz aqui, ou até, a Pri falou aqui do FGV. Opa, FGV. Posso pesquisar aqui também. E aí ele vai trazer todos os indicadores dessa fonte aqui. E aí, ao lado da fonte, a gente vai ter aqui o NCM. Então vocês podem compor as buscas de vocês também pelo NCM. E aí, se esse indicador ele é de importação, exportação, ou ele é local. Mais alguma dúvida, Gi? Tem sim. A Priscila Boeira gostaria de que você demonstrasse como ela faz para buscar o indicador ABS. O indicador ABS? ABS. Aqui, coloquei ABS. É esse daqui? Da defesa. Acrilonitrila. Isso, esse mesmo. Mas aqui, vamos tentar buscar pelo nome. Tá aqui, ó. Aí a gente tem aqui já os de importação do Brasil. Os IDs 5990 e 13891. Isso. E aí, Matheus, ela pode filtrar ali por país, né? Caso ela tenha acesso apenas dados Brasil. E aí vai Perfeito. aparecer as duas informações, né? Da metodologia antiga e da metodologia nova, como nós falamos aí no início do nosso webinar. É isso aí. Aí, temos aqui o Sérgio, que está perguntando como ele faz para pesquisar um ID da FGV na plataforma. Como eu havia dito aqui anteriormente, então a gente vai ter aqui na função de indicadores, além da pesquisa, alguns filtros aqui. O terceiro filtro é o de fonte. Então, Sérgio, pesquisei aqui FGV, cliquei em FGV, e aí ele vai trazer todos os indicadores que a plataforma tem da FGV aqui, tá? Isso. E aí nós temos uma pergunta muito parecida, mas para sindicato, né? Como faz a busca por sindicato? Aí, no caso, seria Isso. esse mesmo campo. Aí, Matheus, você pode digitar um nome de um sindicato, pode ser um CIEMACO, por exemplo. CIEMACO? Isso. Eu não sei escrever. Com É S. assim? Com Não, S? com S. É isso. Opa. CIEMACO. CIEMACO. Vou pegar aqui o de Campinas mesmo, tá? Só a nível de exemplo. Tá aí. Todos os indicadores que nós temos. E aí, só complementando, né, pessoal? Se vocês tiverem a fonte desse indicador e esse indicador seja de uma fonte gratuita, é possível a gente colocar esse indicador aqui também para vocês terem essa visualização. Além do que a Priscila também disse, né? Existe um indicador que é pago dentro aí das análises de vocês, né? Também é possível a gente trazer aqui esse indicador exclusivo, fica apenas no ambiente de vocês, e aí vocês conseguem ter essa visualização também. Isso. Tem Verônica? mais uma pergunta aqui, eu vou compartilhar, pedindo um exemplo de frete, né? Serviços de frete. Aqui em Cost Models, vocês podem colocar a palavra frete, a gente já tem alguns prontos, tem tanto fracionado, tem tanto lotação. Tá, nenhum desses aqui me atende, não é exatamente esse frete que eu quero. Aqui no Home, né, vocês podem interagir com a Agi e fazer a pesquisa, né? Vou colocar aqui, ó,
Deixa eu voltar lá na pergunta. Pega exatamente a pergunta. Serviços logísticos, fretes rodoviários. Perdi. Uhum. Eu posso colocar aqui, ó, criar cost model para contratação de frete rodoviário. E aí, provavelmente, a gente vai pedir mais detalhes, como a distância, ou, de repente, qual que é o estado. Então, a minha sugestão para esses cost models, que algumas pessoas estão sugerindo no chat, é aqui vir na home, colocar as informações que vocês gostariam de simular, que a gente traz para vocês. Bom, pessoal, eu acho que para qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aqui à disposição via e-mail ou até mesmo pelo contato de WhatsApp. Geralmente eu mando o treinamento aqui para vocês, tá? Entre sexta-feira ou segunda-feira, o material já vai estar em mãos. Então, qualquer dúvida. Ah, apareceu aqui. Só mais um comentário. O Aham. Bruno, né, perguntou, disse que um dos fornecedores, né, trouxe ali uma informação de antidoping para plásticos, né? E se essas variações também entram nos indicadores. Bruno, essas informações elas não entram nesses indicadores, mas nós podemos encaminhar, né, a você essas informações através dos nossos economistas, nosso economista que é mais voltado, especialista para a parte de plásticos, tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Para o próximo webinar, né, vocês podem até deixar a reserva feita na agenda, primeira quinta-feira do mês, de 10 às 11h30. Muito obrigada, um excelente dia a todos.